Aí! Oi galera, vamos lá, produção de vídeos a 1000, tá? Como a gente falou de um pouco mais da parte científica do que se trata de treinar, um pouco da parte científica do que se trata de se alimentar, dos cuidados que a pessoa tem que ter, porque a pessoa simplifica muito. Não é que eu quero criar uma ciência oculta por trás do treinamento, mas é que existem umas coisas mais complexas do que o simplismo quer entender, tá certo? Nesse vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre emagrecimento, obesidade, essas coisas assim. Obesidade, o super obeso, é questão médica, tá? O cara não tem condições nem de praticar atividade física no primeiro momento, às vezes. Então isso aí é um tratamento, uma abordagem médica. Nós estamos falando aqui daquela pessoa, o gordinho, o fofinho, a fofinha, aquela pessoa que tenha, né, uma pochete, uma cintura avantajada, né, excesso de gostosura, sei lá, um monte de nome que você dá a isso para disfarçar ou segregar esse tipo de figura corporal. Não é isso? Então temos que entender o seguinte: emagrecer é fácil? Não. Não existe processo fácil de emagrecimento. Todo mundo que é fino é magro? Não. Todo mundo que é fino é magro. É fino. Magro é percentual de gordura baixo, no que eu posso entender. Tá certo? Então tem muita gente que de roupa tira onda. Então a média da sociedade crê que você pesando pouco e ter uma silhueta fina se trata de uma pessoa magra. Isso é uma inverdade muito clara. É muito difícil de fazer as pessoas entenderem que ser fino não é ser magro. Como também ter volume corporal não é ser gordo. Inclusive até a medida que se usa em muito estudo sobre obesidade é o tal do IMC. Aquele cálculo que se faz com peso, altura, etc e tal. Aquilo só diz que você tem volume corporal grande, não que você é gordo. Ou que você tem volume corporal baixo, não que você é magro. É o primeiro engano na interpretação do que é obesidade ou gordura em excesso. Vamos tratar do gordura em excesso. Aquela pessoa que tem o percentual de gordura mais alto, que aí varia de homem para mulher, faixa etária, gênero, varia de um monte de maneiras, tá certo? Então uma pessoa que está insatisfeita, quer emagrecer, tem que entender várias coisas. Uma delas, que emagrecer não é essa conta simples, tá? Eu vou comer menos, eu vou ficar mais magro. Eu vou fazer mais atividade, vou gastar mais calorias, eu vou ficar mais magra ou mais magro. Não funciona assim, infelizmente. Eu gostaria, porque eu simplificaria inclusive para mim, que quero perder umas fofuras a mais que a gente tem aqui na cintura. Mas existem uma série de coisas que atuam no fenômeno da engorda. Pensa pouco. Você não conhece alguém que come desbragadamente, igual um louco, igual uma louca, e não engorda nunca? Ou você conhece aquela pessoa que está vivendo em dieta há anos e não perde 1 grama de gordura, na verdade o corpo só piora? Isso se chama eventos bioquímicos. É verdade. Nosso corpo é regulado por uma miríade, muitos hormônios que interagem em proporções, e a cada proporção ele desencadeia uma série de eventos posteriores a esse encadeamento de hormônios. Então não é simples a coisa de tanto engordar, não é simples, como emagrecer não é simples, tá certo? O que causa obesidade? São dois caminhos, tá? Existe o fator genético, fisiológico, né? Propensão, hormônio, disfunções, tecidos que não funcionam bem, tá? Mas isso é uma baixíssima parcela das pessoas que têm essas características. A grande maioria é de fator ambiental, psicossocial, que a gente chama de comportamento, né? O ambiente, a família ensinou a comer errado, tem hábitos de comida errado, tem uma história diária de consumo desadequado, de hipocinesia, não se trata, não se cuida. Realmente, o gordinho então dele está dizendo que o gordinho é relaxado? Não, o gordinho não é relaxado. O gordinho se expôs a fatores de engorda e desencadeou eventos bioquímicos que transformaram ele no gordinho. Tá certo? Como funciona isso? Funciona assim: pessoas que têm uma ingesta muito aumentada de carboidrato, tá certo? A gordura nem é contada como um grande fator de engorda, você quer saber. O desequilíbrio calórico, ele é responsável pelo sobrepeso, mas ele é transitório. Quando você interrompe o consumo excessivo de calorias, você pode voltar à condição anterior, quando a pessoa está com a sua biologia, seus hormônios equilibrados. Quando a pessoa desequilibra, causa a síndrome plurimetabólica, aí ela não volta mais. Você vê que a pessoa engordou, você conhece, a pessoa engordou, foi para dieta, treina igual um doido e uma doida, mas o peso não responde. E não responde por quê? Porque ele mexeu em fatores hormonais e bioquímicos.
Aí, nego, a chapa tá quente. Porque são muitos hormônios que agem no processo de acúmulo e retenção dessa gordura corporal. Tá certo? E ele tem uma resposta absoluta? Não há uma resposta absoluta, tá? A ciência busca. Se você botar obesidade ou emagrecimento, você acha 5 milhões de respostas hoje, tá? Se você for para artigos científicos, aí já cai um pouco, são só 140 mil. Se você for falar de obesidade ou hormônios intervenientes, são 150 mil artigos de estudos e de comparações e etc e tal. E há conclusões absolutas, há convergência de opinião? Não. É isso. Por isso que a humanidade engorda a olhos vistos. Por isso que as estratégias que vêm sendo entabuladas desde a década de 70 não estão funcionando. A gente está perdendo a guerra contra a gordura. Porque as pessoas teimam em simplificar. Gordinho, come uma saladinha, come um grelhadinho e faz um aerobiquinho. Não funciona há 30, 40 anos e ainda vendem essa bosta desse modelo. Tá certo? Ainda vendem dietinhas específicas. Vem os Atkins da Califórnia vender, come proteína só por 6 meses e você vai ficar fininho. Você vai perder peso, vai afinar, mas quando voltar a vida de gente, vai virar uma banha, um balão, um monstro, um hipopótamo. Porque está interferindo em bioquímica. Não funciona, gente. Não funciona. Você tem que regular sua insulina. Você tem que regular seus receptores de insulina. Biologia 2º grau. Membrana celular. Os adipócitos, célula gordurosa, que até antigamente, até recentemente, até a década de 90, se acreditava que era só um balão de encher e esvaziar de gordura. Se percebeu que ela é uma glândula. Ela secreta hormônios. Os adipócitos secretam hormônios. Tá certo? Vários, angiotensina, a leptina, a grelina, ela joga na corrente sanguínea uma série de hormônios. E esses hormônios são regulados por outros hormônios. O GH tem interferência, a testosterona tem interferência, a insulina tem interferência. Então, está entendendo que são multifatores? Que não é uma coisa simples emagrecer? Então não fica assim, porque a gente vê a segregação. O cara que tem um corpo, um shape de bioquímica boa, a mulher que tem um shape de bioquímica boa, olha pro gordo e fala, porra, que cara preguiçoso, que mulher preguiçosa que não resolve isso. É tão simples, olha pra mim, né? Eu como minha batatinha com frango, faço 10 de cardio e uma boa série de musculação, meu abdômen tá cheio de quadradinho. Parabéns, conseguiu. Você é um abençoado, que hoje em dia tende a ser cada vez uma minoria. A maioria hoje tem dificuldade de regular depósito de gordura corporal. E por quê? Por eventos bioquímicos. O que desencadeia os eventos da engorda? Que é bom a gente saber nesse vídeo. Fatores ambientais como estresse, alimentação desequilibrada, o estresse alimentar, a ingesta de bebida, o uso do fumo, tá certo? Outros fatores ambientais como poluição, água maltratada na ingesta, tá certo? Vida em cidade, aquela coisa do deslocamento, de estresse de trânsito, horas e horas em situações de extrema tensão, isso engorda, tá certo? Outros fatores que podem interferir nesse ganho de peso corporal são os alimentares. As dietas engordam, tá? Porque elas criam um processo de supercompensação. Alimentação desequilibrada, a superoferta de carboidratos. Se você olhar ao seu redor, escuta o que eu falei agora e observa a tua vida. Tem muito mais carboidrato à tua disposição do que fontes proteicas, até de gordura mesmo. Você consegue consumir carboidrato esticando o braço para o lado em qualquer lugar que você esteja no planeta, mas não consegue boas refeições à base de proteína de boa qualidade. Tá certo? Isso porque é mais fácil produzir carboidrato do que produzir e manter proteína de boa qualidade à disposição para venda no varejo, no dia a dia, nos quiosques. Tá certo? E não adianta dizer, não, Daniel, mas eu como salgadinho integral com ricota, eu como salgadinho com peito de peru, tem muito mais gordura e carboidrato nisso aí do que a tal da proteína que dizem que tem. Tá certo? Infelizmente, a alimentação do ser humano, da humanidade, está tendendo a ficar mais porca, mais glicêmica e mais engordativa. Apesar de todo mundo detectar que a gente está ficando mais gordo. Essas razões não são para mim. É para os pensadores, filósofos, antropólogos, eu não sei o que dizer isso aí. Mas para o vídeo não ficar longo, vamos entender o seguinte. Para emagrecer, você tem que reequilibrar os seus hormônios. Uma dica que eu dou são alimentações balanceadas,
privilegiando a ingestão de proteínas, quer dizer, em cada refeição que você tem que ter um aporte de pelo menos 20% de proteína de bom valor, tá certo? Diminui o consumo de carboidratos, principalmente os simples, que estão na farinha, no pão branco, no biscoito, nos doces, refrigerante, bebida alcoólica tem muito carboidrato de baixa qualidade, tá certo? Aumenta a ingesta de água, que tem sido uma coisa que as pessoas têm parado por falta de disponibilidade. E entende o seguinte: insulina alta, por causa da estimulação da secreção dela por excesso de carboidrato, engorda. Insulina alta, de tanto ela bater na barreira dos adipócitos, ela acaba irritando eles. Eles se fecham, criando uma resistência à insulina, que tá ligada direta a diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral e também faz parte da síndrome plurimetabólica, que é uma consequência do excesso de peso. Testosterona alta. Só se gera testosterona alta com esforços de alta intensidade. Tem os exógenos, tem os coleguinhas que gostam de uma seringa, mas isso também é um erro que a gente vai falar disso lá na frente. Testosterona alta é de esforço intenso. Treino aeróbico não aumenta a testosterona, treino leve não aumenta a testosterona, treino de resistência não aumenta a testosterona, treino intenso, que eu chamo peso pesado levado ao limite. Esse estimula a testosterona, tá certo? GH alto ele precisa de glicemia sanguínea baixa, que só se apresenta de duas maneiras: uma dieta pobre em açúcar e períodos de jejum. Não é jejum, é períodos pequenos de jejum. Que aí se disparam daqueles hormônios que eu falei lá atrás, chama tal de grelina. Essa grelina é uma novidade, aí vão falar de suplementação. Provavelmente vai parecer fantástico, né? Vão falar que a grelina é a solução para a obesidade. Que ela interrompe os ciclos de apetite, ela inibe o apetite, ela secreta mais GH, ela inibe a produção e acúmulo de gordura no adipócito, é a nova panaceia, a nova mágica do emagrecimento. Não há comprovação em estudos feitos com qualidade. E a leptina, que foi aquela grande máxima descoberta na década de 90, todo mundo viu um vídeo de um ratinho e um rato gordão, que fizeram suplementação no ratinho com leptina e ele emagreceu, apesar de comer a mesma coisa que o rato gordão. Aí todo mundo falou: acabou a obesidade, fantástico, acabou a obesidade, descobrimos a leptina. A leptina está em você, a leptina está em mim, está no grande obeso, está no magrinho. Ela é ativa, ela é mais ativa nas pessoas que não estão em síndrome metabólica. Então a leptina, para ela ser ativa, e ela regula a entrada de gordura na célula gordurosa, ela regula a saída e mais efetivamente o uso da gordura, ela regula a tua saciedade, a tua fome, ela regula outros eventos como a produção da testosterona, insulina e GH, então ela é importante no processo, mas nenhum cientista detectou quais são os canais efetivos dessa ação. Então você diz: então é só pegar a leptina que nem o pessoal da ciência fez lá atrás na década de 90 e injetar e a pessoa emagrece. Se a pessoa não tiver esse distúrbio de percepção, de aceitação da leptina na célula gordurosa, ela emagrece. Mas se a pessoa é obesa e passou de um nível em que a síndrome metabólica já fechou os receptores de leptina, ela pode beber 500 litros dia de leptina, que a leptina não é mais efetiva para a produção de controle de gordura corporal. Então é um dado hoje que se usa, médicos e cientistas de boa qualidade já usam a leptina aumentada como um diagnosticador de síndrome de obesidade em processo de morbidez. A obesidade está caminhando para um processo mais grave de obesidade. Se a sua leptina está alta demais para valores médios, que também não se tem um número exato, é sinal de que você está indo para uma obesidade mais grave. E como é que eu mudo isso? Alimentação, que nem eu falei, privilegiando a qualidade, intervalos nutricionais para gerar períodos em que você possa produzir os hormônios que dependem de glicemia mais baixa e jejum. A cada 3 em 3 horas eu sempre combato, não é para todo mundo, é para uns e em períodos da vida, não é para sempre. Atividade física de intensidade alta, não adianta caminhada, não adianta esteira e bicicleta, para de hidroginástica,
vai fazer musculação, vai fazer esporte de força, vai jogar vôlei, vai fazer atletismo de tiro de velocidade, vai fazer natação de tiro de velocidade. Esquece atividade moderada por longo período com conotação aeróbica. Para de ouvir essa conversa de médico burro, tá certo? Isso não funciona, não vai funcionar e não funciona há 40 anos, gente. Quanto tempo mais a gente vai repetir o erro até entender que não funciona esse modelo, tá certo? Então, você que não é o gordo, entenda, o gordinho, ele tem dificuldade. Não é um fatalismo, pobre, o gordinho, ele vai sofrer o resto, não, mas ele tem que criar um ambiente muito propício para ele conseguir redesenhar o seu perfil bioquímico. Outra, o gordinho, ele precisa aderir cronicamente, porque a obesidade sendo doença, ele fica crônico. Então ele vai sair da obesidade, mas ele vai ser doente da obesidade. Entende isso? É assim, mesmo que o obeso emagreça muito, ele tem todas as chaves para voltar a engordar. Então ele tem que entender que a vida dele não é igual do amigo magrinho nem da amiga magrinha. Ele tem que ter outro comportamento. E o amigo magrinho, amiga magrinha, cuidado aí. Se você entrar numa ciranda de disparamento, tá, dos eventos bioquímicos de modificação de repercepção de hormônio, amigo, muito prazer, a gente se vê nessa ciranda da barriguinha aumentada. Falou? Não é mágico emagrecer, não é mágico engordar. Existe uma série de fatores que não são simples. Mas trabalhando sério a gente chega lá. Um abraço, até o próximo.